boa noite, meus irmãos em Cristo Jesus. Sejam muito bem-vindos ao canal Assunto de Sacristia. Eu me chamo Rangel Silva e você está em mais um episódio do Assunto de Sacristia Podcast. Hoje estamos aqui, né, como vocês viram no banner, né? Hoje estamos com a Pastoral do Dízimo. Estamos recebendo aqui o nosso irmão da igreja da Pastoral da Iputinga, Luciano Holanda, que é coordenador da Pastoral do Dízimo, que também membro da coordenação arquidiocesana do Dízimo, e Paula Aguiar, membro da Pastoral do Dízimo desde 2019. Muito obrigado, meus irmãos, sejam muito bem-vindos. A gente vai... Rangel, boa noite, Paula. Obrigada. Boa noite, Rangel. Boa noite. Boa noite. Já para iniciar, vou colocar na câmera geral aqui. Já para iniciar, a gente precisa, para a gente entender, né? Nós somos fiéis da igreja, né? Mas às vezes falta um pouco de catequese, entendimento sobre a importância do dízimo, o que é o dízimo. Aí a gente vai explorar. Luciano tem bastante experiência, além da além da pastoral, também é membro da arquidiocese, né? A comissão do dízimo arquidiocesano. Pronto. Tem a comissão do dízimo na arquidiocese, que a pastoral tem o dízimo a nível arquidiocese, tem o dízimo a nível vicariato e tem o nível do dízimo a nível paróquia. Então, eu sou coordenador da paróquia da pastoral do dízimo da paróquia da Iputinga. E lá na arquidiocese, a comissão, sou um dos membros. O presidente da comissão é Léo. Deve estar ouvindo aí, um abraço, Léo. A gente na arquidiocese, a gente monta tipo um esqueleto para tentar replicar tanto no vicariato como nas paróquias, né? Em todas as igrejas. Joia. Luciano, o que seria o dízimo? Pra gente iniciar aí bem básico, né? O que seria o dízimo? Bem, o dízimo ele tem vários conceitos, mas a gente aqui é um bate-papo, o importante é ter a consciência do dízimo. Ele é uma contribuição, ela é periódica e precisa ser regular. Então, cada cristão batizado, temente a Deus, ele tem que trabalhar para a sua igreja. Então, a gente diz que o dízimo é uma expressão de fé, porque ele sabe que tudo que ele tem, nós temos, foi graça de Deus. Então, a gente vai e devolve uma parte, uma partilha das graças que a gente recebe de Deus, a gente devolve para a igreja. Não devolve para Deus porque já é de Deus. Deus não precisa desse dinheiro, porque já é dele. Essa contribuição financeira. Antigamente, é verdade. É verdade. Se é dele, a gente tá vendo apenas devolvendo. A gente vai devolver para que esse valor ele ajude em algumas dimensões para a gente levar o evangelho às obras de Deus. Porque não basta ter fé. A gente precisa de fé e obra andando junto. Então, o dízimo, ele trabalha como uma obra. Ele tem várias dimensões, vários direcionamentos. Então, você tem a fé e tem a obra para andar junto. Então, o dízimo, até uma orientação do documento da CNBB, ele é uma contribuição regular, porque eu vou dar esse mês, eu tenho umas contas para pagar, não vou dar o mês que vem não. Então você não dá. Que é diferente da oferta, né? A oferta que a cada missa tem a oferta, né? O dízimo é diferente da oferta e diferente da doação em comum. Doação. Eu olho pro meu guarda-roupa, vejo lá uma roupa, eu não estou usando essa, ou olho para minha carteira e tá sobrando um dinheiro, eu vou fazer uma doação. Aí eu faço uma doação. Essa é a atividade da doação. E a oferta
sei lá, o momento do ofertório, você oferta um agradecimento, você oferta uma súplica, e você oferta, antigamente, os fiéis ofertavam pão e vinho. Hoje tem um padrão das hóstias, então você não vai levar o pão e o vinho porque já existe um padrão na igreja. Então você oferta o quê? Um valor. Quando você oferta o valor lá, serve de testemunho que você está doando algo para a igreja, para que a igreja leve as obras de Deus. Então, ao momento que você se levanta ou passa alguém com uma oferta, você dá ali, é um testemunho. Então, o dízimo é uma contribuição regular, periódica. Então, se eu recebo o dízimo, se eu tenho uma renda mensal, como o dízimo é uma devolução, eu dou mensal. Se eu tenho uma renda, só recebo em 6 meses, eu dou em 6 meses. No Antigo Testamento era colheita, era a criação de animais. Então, aí eu tenho uma criação, uma vaca da cria em 9 meses. Então, quando ela der uma cria, eu vou dar uma parte do... Era impossível a pessoa dar mensalmente, porque como esperava, né, ter a colheita, como você bem falou sobre os animais, né, que era periodicamente. A doação seria quando a pessoa conseguisse, né, fazer. Aí, se eu faço uma colheita de qualquer cultura lá, então quando eu ia fazer a colheita, aí essa hora foi a graça de Deus. Então eu vou pegar uma parte aqui e devolver para as obras de Deus. Então essa parte já era dízimo. Então, aí, mas no Antigo Testamento, realmente dava 10% daquilo que você ia doar. Então, 10% da colheita, 10% dos animais. Então, o dízimo, a palavra dízimo, vem de 10% mesmo. Isso era no Antigo Testamento. No Novo Testamento, não especifica, não determina um valor. O único lugar que trata o dízimo mais claramente, que é em 2 Coríntios 9-7. Dê conforme as suas possibilidades, como determina o coração, dê sem constrangimento. Não adianta você também chegar, vou dar... Até separado aí. Tá. 2 Coríntios 9:7. Dê cada um conforme o impulso do seu coração, sem tristeza nem constrangimento. Deus ama o que dá com alegria. O que ele quer? Você... Não é 10%, né? Como diz o Antigo Testamento. Essa é o que contempla o dízimo no Novo Testamento. No Novo Testamento. E você faz, eu vou devolver o dízimo, vou dar meu dízimo, eu vou ter que dar com assim, eu tenho que dar. Deus ama quem dá com alegria. Então, se Deus dá tudo a gente de graça, um pouquinho que eu vou dar, eu ainda vou dar constrangido e com raiva, com uma obrigação, é melhor não dar. Aí eu tenho lá, eu vou dar meu dízimo, eu vou dar o dízimo desse mês, não, vou dar 3 meses já para me livrar do dízimo. Você está dando constrangido. Apesar que ninguém liga para nenhuma pastoral do dízimo liga para cobrar dízimo. É uma ação voluntária do dizimista. Então, eu tenho que dar com alegria. Aí, se você não der com alegria, você não está dando dízimo. Você está querendo fazer um negócio com Deus. Eu vou dar porque se eu não der pode acontecer alguma coisa comigo. Então eu vou dar. Deus não é quebra-galho. Então, você recebe com amor, você tem que devolver com amor. É verdade. Então, eu acho que ficou bem explicado. Deixa eu mudar a câmera. Então, ficou bem explicado aí essa introdução aí sobre coisa. Obrigado pela sua informação, né? Que aí traz pra gente, né? Porque a gente, como fiel católico, a gente precisa de ter essa informação que é muito mais profunda, né? Para você ter o conhecimento, o porquê você está fazendo. Você não está fazendo por uma tradição, porque ouviu que o seu pai fazia, não. Aqui com um embasamento bíblico, teológico, e racional, né?
por isso que é tão importante trazer esse tipo de conteúdo para as pessoas que estão em casa, que vão ver esse vídeo posteriormente, para poder ter um entendimento mesmo. Porque, assim, eu como católico, eu quero servir e agradar a Deus da forma que Ele deseja. E para que eu possa fazer isso, eu tenho que ter esse conhecimento, né? Não fazer só porque eu vejo os demais fazendo. Não, eu tenho que fazer porque eu realmente acredito e entendo o porquê eu tô fazendo. Porque depois a gente vai falar mais para frente, né? Que, como você bem falou, que não é os 10%. E aí mais para frente a gente vai explicar realmente, né? O sentido e qual o valor, né? E quer ver uma coisa? Eu vou fazer agora. Tu me perguntar, eu vou fazer agora o inverso. Certo, vá. Quando você começou a ser dizimista? Quando eu comecei a ser dizimista, eu acho que 2022, acho que foi. Você. 2017. Eu um pouquinho antes. Com o padre Roberto. Com o padre Roberto também. Eu comecei a ser dizimista na igreja com o padre Roberto. Mas eu antes não era. Eu ficava envergonhada de ir no dízimo. Perguntar quanto era. Eu não entendia, não sabia. Não sabia. Aí foi quando Luciano, que é primo, né, de Bosco, começou lá no dízimo, foi que eu disse, não, agora eu vou ser dizimista. Eu também, assim, não, a gente jovem vai para a igreja, para o preceito, aí depois eu comecei a me engajar na igreja, depois de casamento, e quando eu fiz o ECC. Fiz o ECC da Torre, e lá foi um degrau espiritual, e aí comecei a engajar nos movimentos, nas pastorais, e era a igreja da Torre, aí depois fui para a igreja lá do Morro da Conceição, aí fui lá, conheci, depois chegou o padre Roberto, aí conheci lá, e depois quando ele trocou de igreja, trocou justamente para a igreja onde eu me batizei, onde fiz a crisma, que é lá na Iputinga. Então lá teve uma eleição lá para trocar de coordenador da pastoral do dízimo, porque a coordenadora atual ia para outra pastoral e ia ficar vago. Então fez uma votação lá, quem vai ser? Eu já tinha entrado como membro, mas aí precisava de um coordenador. Aí fez uma votação aí. Eu fui votado, tive mais votos. Aí, então fiquei coordenador. Foi quando eu comecei a entender dízimo. Agora, ver o que acontece comigo, acontece com todos nós três, pelo menos nós três aqui. A gente dentro da igreja e não era dizimista por falta de conhecimento, de catequese. Então, Luciano, deixa eu fazer mais uma pergunta aqui. Qual a função do dízimo, né? Qual seria a função do dízimo em si? Bem, o dízimo, ele pode, como diz o documento 106 da CNBB, o dízimo tem um alcance de 4 dimensões. Seria ela a dimensão caritativa, a missionária, a religiosa e a eclesial. Olha, tu tem aí. Sim. Pela dimensão religiosa. Tem a ver com a relação do cristão com Deus, contribuindo com parte de seus bens. O fiel cultiva e aprofunda sua relação com aquele de quem provém tudo. O que ele é tudo, o que ele tem. Expressa na gratidão sua fé e sua conversão. Essa é a religiosa. Essa aí essa dimensão resumindo, ela é a relação entre o dizimista, que é um cristão, com Deus. Ela faz estreitar esse laço. E a segunda dimensão é eclesial. Com o dízimo, o fiel vivencia sua consciência de ser membro da igreja, pela qual é corresponsável, contribuindo para que a comunidade disponha do necessário para realizar o culto divino e para desenvolver sua missão. O dízimo também oferece condições às paróquias de contribuírem de modo sistemático com a igreja particular, mantendo vivo o sentido de pertença a ela. Essa dimensão,
resumindo, é aquela é, todo aquele trabalho de alcance de pagamento de despesa da igreja, água, luz, telefone, a infraestrutura do templo, é, os salários dos padres, os funcionários, são tudo carteira assinada. Tem gente que não sabia que os funcionários da igreja é CLT, nem achava que era tudo voluntário, mas não. Os funcionários da igreja são tudo registrado. Então a igreja usa uma parte do dízimo para pagar água, luz, telefone, como já falei, as taxas. Tem gente que diz que a igreja não paga nenhum imposto. Ela não paga o imposto, tudo aquele que começa por I, IPTU, IPVA, ela não paga, é imune. Constitucionalmente ela é imune. Mas ela paga taxa. Tudo que for taxa, a igreja paga normalmente, como qualquer CNPJ, que a igreja é um CNPJ. Então, todas as despesas do templo, com pessoal, com infraestrutura, obras, essa é a dimensão eclesial, vem do dízimo. A terceira dimensão missionária. O fiel corresponsável por sua comunidade toma consciência de que há muitas comunidades que não conseguem prover suas necessidades com os próprios recursos e que precisam da colaboração de outras. A comunidade, ela é corresponsável por ela mesma e pela sua igreja. Então, a parte do dízimo também vai para ações missionárias. E isso pode incluir o seminário para a formação de novos padres, missões fora da sua localidade, porque quando o dízimo da igreja... Então quer dizer que aquele dízimo, a oferta que é dada ali, não fica restrito só à comunidade, não. Fica... também tem essa outra dimensão, né? O alcance vai além da sua localidade. Então ela atinge também, porque a arquidiocese, a cúria, ela recebe as partilhas das igrejas e ela tem as suas missões. Então ela replica as missões. Então isso faz parte do dízimo. É uma pergunta, né? Já tá mais ou menos nesse meio que eu entendi por achismo. Mas aí, vindo de você, vai ser mais... Por eliminação. As capelas, como é que funciona nas capelas? Porque a matriz eu sei aqui, né? Mas as capelas, como funciona? É individual também ou é tudo centralizada na matriz? Na paróquia da Iputinga, as capelas é tudo paróquia, faz parte da paróquia, né? Os paroquianos. Mas a matriz tem a pastoral do dízimo da matriz, o cadastro dos dizimistas das capelas, todas é um cadastro único. Então, se o dizimista da capela São João quiser devolver seu dízimo lá na capela, devolve. Lá os agentes quiser devolver lá na capela São João, devolve lá. Tem agente lá, tem Ana, Cida em São João, tem lá na capela São Severino. Devolver o dízimo lá. Tem plantão, tem Isabel, tua irmã. Lili. Elisângela. Aí tá lá o plantão, reveza todo domingo. Aí ela também tem. E tem a capela de Santa Marta, que Dona Jola faz a entrega para a matriz. E na matriz você tem os plantões, toda missa tem plantão do dízimo. Então, é um cadastro dos dizimistas único. Nesse cadastro a gente tem a data de aniversário, aí tem o nome completo, tem um telefone. Então, a gente consegue ligar para o dizimista para dar uns parabéns, para fazer um mimo. Então, para fazer essa acolhida, porque muitos ainda acham que dízimo é só um caixa de recebimentos. Não. O dízimo a pastoral do dízimo vai além disso. A pastoral do dízimo ela planeja, organiza,
motiva e executa todas as ações para o dízimo funcionar. Então, você, fora o plantão do dízimo, o dízimo, a pastoral do dízimo, tem o contato com o dizimista. Seja para marcar uma missa, seja para pedir ali alguma coisa na igreja, com a secretaria que não está conseguindo, o telefone às vezes congestionado. Então a gente faz a acolhida de inúmeros pedidos e até bate-papo. Tem gente, por incrível que pareça, às vezes chega na igreja e a pastoral do dízimo é a porta de entrada da igreja. Então tem gente lá que vai lá querer, às vezes, só desabafar. Então a gente escuta, desabafa, e a pessoa muitos já saiu da igreja e disse: muito obrigado por ter me ouvido. E a gente só fez apertar a mão, deu um abraço. Parece pouco, mas para aquela pessoa que estava querendo só desabafar, é muito. Então, o dízimo, ele é evangelização. Então, a gente tem que ter aquela ideia de, eita, o pessoal do dinheiro. Não, o pessoal da evangelização. A gente tem que pensar na pastoral do dízimo como pastoral de conjunto. Se todas as outras pastorais, movimentos e grupos, assim, vai chegar a um nível, eu torço por isso, de a gente ver o dízimo como algo da igreja, então a igreja se torna mais igreja porque está todo mundo de mãos dadas. Ah, com certeza. Isso aí é que é importante, né? Porque justamente, né, esse sentimento e entendimento de igreja é porque somos irmãos em Cristo, né? Não adianta a gente achar que eu vou pro céu, mas só se fulaninho não for, porque se for, não faz sentido isso, né? Tem que ser um entendimento como paróquia, né? Como cristãos, que somos todos irmãos, né? Independente das diferenças que temos, né? A gente tem uma diferença um ou outro, mas a gente tem que ter esse entendimento e trabalhar sempre nesse sentido, né? Pegando um gancho aí, porque lá muita gente, aquelas pessoas que não tem vergonha de fazer uma pergunta, né, inibida, aí faz algumas perguntas que, às vezes, a pergunta de uma serve para muitas pessoas. Quem é que não pode ser ou não deve ser dizimista? Todo cristão tem que ser dizimista? A princípio, sim. Ninguém está isento de ser dizimista. Nem o cristão, nem o padre, nem o bispo, nem o papa. Todos eles são dizimistas. Agora, por quê? Porque ele tem uma renda. Então, o dízimo, partindo do princípio que o dízimo é uma devolução, você só vai devolver aquilo se você tiver. Não é uma renda? Então, verdade. Se você não tem, eu sou um estudante, ou sou uma pessoa, eu não estou empregado, eu não tenho uma renda, como é que você vai ser dizimista? Não, você não vai ser dizimista, você vai devolver que você não tem renda. Então, o dízimo, você é dizimista se você tiver uma renda. Aí você vai, dessa renda, você vai escolher um valor, aquela que o seu coração determinou, e você vai dizer: eu tenho um valor e recebo todo mês. Eu vou partilhar com isso aqui. Vou partilhar com isso aqui. Agora, aquilo que eu determinei. Agora, tem uma questãozinha que você tem que ser levado em consideração, é que eu sou dizimista, você precisa ser dizimista para dar aquela contribuição regular e periódica, mas você precisa ser fiel e justo também. O fiel está naquela periodicidade. Eu recebo, eu devolvo. Eu recebo, eu devolvo. E o justo tem muitas pessoas que eu cortava o cabelo, era R$5 há um tempo atrás. O cabelo hoje eu pago com raiva 20. O cabelo de mulher é muito mais caro. O cabelo vai lá aumentando, todo ano aumenta. E tem gente que faz 10 anos que dá o mesmo dízimo. O cabelo dela aumentou 10 vezes, pro cabelo não tem problema, eu dou pro cabelo, mas pro dízimo não. Então, você precisa ter esse sentimento de justiça. Quarta dimensão do dízimo, que é a caritativa. Essa dimensão se manifesta no cuidado com os pobres por parte da comunidade. Uma das características das primeiras comunidades cristãs era de que entre eles ninguém passava necessidade, pois tudo era distribuído conforme a necessidade de cada um. Ao reconhecer a autenticidade do ministério de São Paulo, os apóstolos pediram que não se esquecessem dos pobres. Deste modo,
Quando a comunidade contribuía, estava cooperando nos projetos de promoção humana, na justiça social e ambiental, bem como no socorro às necessidades específicas. Essa dimensão é aquela da igreja ajudar ao mendigo, ajudar comunidades carentes com cesta básica, aquele pessoal que bate na porta da igreja lá pedindo uma cesta. Então, é ajudar os necessitados. Então, uma parte, como é que a igreja ajuda? Quando ela dá uma cesta básica, quando ela acolhe uma família que está... Muitas famílias chegam na igreja em necessidade, precisando de algo. Então, essa é a dimensão caritativa. Se gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, comentar e compartilhar com seus amigos. Que Deus te abençoe e até a próxima!